Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico geriatra. E hoje o vídeo eu vou falar basicamente de indicações para internação em instituição de longa permanência, que é o nome correto para asilo, né? Os antigos asilos. E qual que é a minha motivação? Primeiro, que foi o tema mais buscado no meu site pessoal, que é o Café com o Doutor, foi justamente um artigo sobre perguntas e respostas desse tema. Então hoje a gente vai elaborar essa questão um pouco mais, né? Quando que nós colocamos um idoso no asilo? Eu tenho uma amiga pessoal, ela tem um site no YouTube que chama Minha Mãe Tem Alzheimer, e ela cuidou da mãe dela durante alguns anos, depois do diagnóstico de doença de Alzheimer. E hoje, vamos dizer assim, a missão dela é mostrar para pessoas que cuidam dos seus parentes ou aqueles cuidadores formais, vamos dizer assim, uma página de apoio para esses pacientes. E uma outra motivação que foi colocada é justamente essa pergunta. Ela colocou uma pergunta, o seguinte: você precisa de uma lei para cuidar de seu ente querido? Então, eu queria elaborar essa questão hoje, né? Confrontando essas duas visões. Se existe alguma indicação para internação em instituição de longa permanência, ou asilo aí, ou residência geriátrica, casa de repouso, como vocês queiram falar, ou se obrigatoriamente você tem que cuidar daquela pessoa querida que faz parte da sua família e que precisa de ajuda, né? E a primeira questão que eu queria comentar é justamente essa. De forma preferencial, o idoso deve ser cuidado na sua casa, porque a casa representa ali o ambiente que ele já está familiarizado. A casa muitas vezes fala muito da história daquele idoso, de lembranças, dos amigos que passaram por ali, da visita de pessoas queridas, de parentes, enfim. A casa deve ser o lugar preferencial de cuidar desses idosos. Mas em vamos dizer assim, em algumas opções, em alguns casos, isso não é possível. E isso que nós vamos comentar aqui hoje, tá certo? A primeira questão que eu quero colocar é que o termo asilo é um termo antigamente usado e geralmente passa uma sensação de maus tratos, de idoso sendo largado ali. E eu quero um pouco desmistificar e colocar outra visão, né? É uma modalidade de cuidado, ela tem a sua implementação em casos determinados, ou seja, qual que é a indicação de uma instituição em uma casa de longa permanência? Basicamente, se aquele idoso tem necessidade de ajuda de terceiros, ou seja, um idoso que seja dependente nas suas atividades de vida diária. Existem duas escalas que a gente procura as atividades de vida diária, tanto as básicas quanto as instrumentais, que podem denotar que o paciente precisa de algum tipo de ajuda. Então, por exemplo, nas atividades instrumentais, o paciente já pode não conseguir cuidar do seu próprio dinheiro, não está conseguindo cuidar da sua casa mais, já tem dificuldade, por exemplo, em direção veicular, pagar as contas, de fazer um telefonema, ou seja, são atividades mais elaboradas. Então, talvez ali precisa só de um auxílio, de alguém próximo para dar uma ajuda. Mas conforme o envelhecimento acontece, pode ser que esse paciente fique mais dependente ainda do cuidado, com dependência em áreas básicas da sua vida. Então, por exemplo, o paciente já não consegue tomar banho sozinho, não consegue fazer a sua higiene básica, o paciente tem problemas de continência, tem dificuldade de locomoção, precisa de ajuda às vezes para caminhar, ou ajuda até mesmo para se levantar da cama. Então essas são as atividades básicas de vida diária.
Então, qual que é a indicação de uma institucionalização do idoso? Paciente que tenha comprometimento nas AVDs, principalmente se for as AVDs básicas, e que o familiar não tem condições de assumir esse cuidado, ou não tem condições de chamar um cuidador informal, ou um cuidador que seja formal, um cuidador pago, que tenha experiência no cuidado do idoso. Ou seja, nesses casos, se ninguém da família pode cuidar desse idoso, ou se a família tentou um cuidador de forma paga e não se adaptou bem, então nesses casos há indicação de institucionalização numa casa de repouso para idosos. E qual a dificuldade, por exemplo, de um cuidador formal de pagar? A grande questão é que você vai estar colocando uma pessoa estranha dentro da casa daquele idoso. Então existe o risco, por exemplo, desse idoso ser roubado, de sofrer golpes. Tem o risco sim, é menos comum, mas há o risco de maus tratos a esse idoso. Enfim, mas o risco que eu colocaria principalmente de colocar um cuidador na casa do paciente é justamente o risco jurídico. Questões trabalhistas geralmente é difícil, né? E a gente tem uma tendência no Brasil a priorizar o cuidado vamos dizer assim, o cuidado do mais fraco, e nesse caso seria o empregado e não o empregador. Então há o risco dessas demandas jurídicas, muita preocupação. E quando você passa o cuidado para uma casa de repouso, ela assume todas essas questões. Então, do cuidado, de colocar um emprego formal para um cuidador ou para um técnico de enfermagem, a equipe de saúde ali, quem vai se responsabilizar vai ser a casa de repouso. Então ela vai assumir a questão da alimentação, da higiene básica, da limpeza do idoso, da limpeza do quarto, das roupas. Então é firmado um contrato entre o idoso ou o responsável legal do idoso com o dono da casa de repouso, e eles fazem esse contrato formal e é pago um valor, daí depende da casa de repouso, né? Depende do tipo de cuidado, do tipo de profissional que é oferecido, das instalações, enfim, mas eu colocaria que a faixa aí para pagar uma casa de repouso vai de R$3.000 a R$12.000. A gente consegue ver aí nessas casas de repouso mais luxuosas e que tem mais recursos. E qual que é a vantagem de você colocar um idoso sobre os cuidados de uma casa de repouso? É que é mais provável que esse idoso vai receber cuidados mais adequados por profissionais experientes na área e com toda uma equipe multiprofissional envolvida no cuidado desse idoso, seja o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Em alguns idosos com dificuldade de deglutição, por exemplo, pode ser preciso a fonoaudiologia. Então, assim, a casa de repouso assume todos esses cuidados, a questão da medicação. Em algumas casas de repouso a gente sabe que existem farmacêuticos que são responsáveis pela distribuição, pelo preparo da medicação para ser dada a esses idosos. E uma outra vantagem é que a maioria, principalmente nas grandes cidades, essas casas são reguladas pela vigilância sanitária, pela defensoria do idoso, principalmente o Ministério Público, os bombeiros para ver vamos dizer assim, as instalações, o programa de incêndio, de prevenção de incêndios, enfim. Essas casas de repouso são altamente reguladas, principalmente a nível de município. Por exemplo,
existe uma portaria onde uma série de requisitos devem ser cumpridos para que essa casa de repouso possa funcionar. Eu diria assim que a fiscalização é ferrenha e principalmente ao risco de multas se as casas de repouso não oferecerem os cuidados, as instalações adequadas a esses pacientes. Outra questão que eu queria colocar é justamente essa, né? É um abandono você deixar um pai ou a mãe numa casa de repouso? É uma questão muito delicada. Geralmente, quando os filhos ou um parente próximo deixa um idoso na casa de repouso, é algo que traz muito sofrimento pessoal àquele familiar, a familiar daquele idoso, porque parece que ele desistiu, que ele não consegue mais. Então, geralmente está relacionado muito junto com uma sensação de frustração, de perda, né? E junto com isso, há um julgamento muito grande de quem não está na situação e não sabe a situação daquela pessoa. Então, assim, além da situação já ser triste, de ser difícil de deixar um ente querido numa casa de repouso, recebendo o cuidado de terceiros, ainda há um julgamento externo muito grande sobre essas pessoas. E por incrível que pareça, há pessoas que não conseguem assumir esse cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem vários exemplos, mas só para contextualizar. Tem uma paciente de repouso que eu atendo numa casa de repouso e a filha dela trabalha basicamente 8 horas por dia. Tem uma menina, uma filha novinha, né? Ou seja, ela precisa até de ajuda de cuidado do marido para cuidar da filha. E imagina ela cuidar de uma mãe, a mãe dela no caso já é completamente dependente no cuidado, ela precisa de ajuda em até atividades básicas. A mãe dela praticamente só come sozinha, mas precisa de ajuda para ir no banheiro, para transferir de um lugar para o outro, de fazer higiene básica. Ela não tem condições de assumir o cuidado da mãe. E ela, inclusive, tentou cuidar da mãe dela. Ela contratou uma pessoa para cuidar da mãe dela. Já passou 3 cuidadoras na casa dela. Teve problema com as 3. Uma colocou ela na justiça. Então, assim, eu só estou tentando contextualizar. Por exemplo, é muito comum hoje a filha já ser uma pessoa idosa e não conseguir, por exemplo, carregar a mãe, porque não é fácil dar banho numa pessoa idosa que já tem o seu peso e você cuidando, você sendo idoso. Então, assim, há casos e casos, e o que eu quero falar é o seguinte: não é sempre que há abandono. Lógico que tem pessoas que abandonam os seus parentes numa casa de repouso, que é muito mais fácil, e que nem tentaram assumir o cuidado, mas eu posso dizer que isso é a minoria dos casos, e que a gente deve ter um coração de entender, de ter empatia pela situação do outro. Mas lógico, né, a gente sabe desse outro lado, existem pessoas que são egoístas, que não querem retribuir o que receberam, o cuidado que recebeu dos seus pais. Então isso é muito difícil, né, gente? Eu não quero julgar ninguém, mas cada situação é uma situação e o que a gente deve ter nesses casos é empatia, tá bom? Muito obrigado aí. Se possível, inscreva no canal. Se você acha que esse conteúdo foi útil para alguém, compartilhe. Muito obrigado.